Segredo, irmão, temos que guardar aquilo que o Senhor nos deu, aquilo que Ele nos confiou. Temos que guardar tudo para dar certo. Mas não ouviu, não vigiou, não guardou o segredo, e por causa disso perdeu a visão. E o crente, quando perde a visão, meu irmão, crente quando perde a visão, não dá mais em nada. Porque quem perde a visão deixa de acreditar. Quem perde a visão perde a esperança. Quem perde a visão já perde a consciência daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Já viu o novo convertido, meu irmão? Novo convertido tem a visão dele aberta. Ele tem a visão no céu, a visão no evangelismo, a visão na palavra. Mas quando se perde a visão, acabou o crente. Não vamos perder a visão, porque uma coisa é enxergar, irmão. Não estou falando de enxergar. Enxergar não é ter visão. Como assim, irmão Rodrigo? Porque quem enxerga, meu irmão, quem enxerga só vê dificuldade. Quem enxerga só vê problema. Quem enxerga, meu irmão, só reclama, só murmura. Quem enxerga são os desanimadores do reino. Não vai dar certo, não vai conseguir, não vai vencer, não tem mais jeito para o seu filho, não tem mais jeito para a sua filha, seu casamento já pode existir, é melhor separar, incompatibilidade de gênero, larga dele, larga dela, Deus vai mudar. Isso aí é quem enxerga só vê dificuldade, quem enxerga só vê a muralha, só vê a barreira. Tinha um monte de gente que enxergava em Israel, enxergava o mar fechado, olhava para Moisés e dizia: Moisés, você tirou a gente lá de dentro para morrer na beira da praia, o mar está fechado, Moisés. Mas Deus não tem compromisso com quem enxerga, Deus tem compromisso com quem tem visão, porque quem tem visão não vê a muralha, quem tem a visão não vê o mar fechado, mas quem tem visão já vê a muralha por terra, já vê o mar aberto. Quem tem visão não fala mal de ninguém. Quem tem visão olha para você e diz: irmão, vai dar certo, o seu filho vai ser salvo, Jesus vai salvar a sua família. Quem tem visão olha para você, jovem, e diz: fica tranquilo que Deus vai te levantar, fica tranquilo que Deus vai te usar, fica tranquilo que Deus está no negócio. Quem tem visão diz: pastor, pode aumentar a igreja, que isso aqui vai ser extraordinário. Quem tem visão diz: pastor, este lugar é pequeno, aqui não dá mais, precisa de mais cadeira. Quem tem visão diz: irmão Rodrigo, pode mandar comprar, que nós vamos aumentar, vamos aumentar, vamos aumentar. Quem tem visão aqui, quem tem visão aqui, quem tem visão, levante a mão e dá glória. Não perca a visão. Tudo para dar certo. Tudo para dar certo. Davi, quando nasce, meu irmão, alguém olhou para a parteira, olhou para a criança e disse: este aí não vai dar certo. É ruivo. Ser ruivo em Israel é não ter possibilidade de chegar em lugar nenhum, porque os ruivos não desfrutavam dos cargos sacerdotais e cargos políticos, porque criam que ser ruivo era ser maldito diante de Deus. Logo, Davi nascendo, alguém disse: não vai dar certo. Uma coisa, meu irmão, é você crescer como Sansão, ouvindo: vai dar certo, vai vencer, está no projeto, Deus falou com a mãe dele, Deus falou com o pai dele orou por ele, a mãe dele orou por ele. A outra coisa é você crescer como Davi. Não vai dar certo, é ruivo. Quem é este moço?
de qual família ele é, quem são os pais dele, o que o pai dele fez, o que a mãe dele fez. Por Davi ser ruivo, mandaram Davi para o campo. Tem muita gente dizendo que Davi que pediu para ir para o campo, mas não foi ele não. Mandaram Davi para o campo para não impedir as negociações políticas de Israel, porque se alguém chegasse na casa de Jessé e olhasse um ruivo dentro da casa dele, diria: não vamos negociar com Jessé, porque Jessé é maldito. Você viu o filho dele? É por isso que perguntaram a Jesus: Jesus, quem é que pecou? Foi ele ou seus pais para que nascesse cego? Ser ruivo e cego, ser leproso, é sinal de maldição. Quem pecou, quem errou, é maldito, não serve para nada, não presta, não vale nada. Quantas pessoas aqui dentro, meu irmão, que já ouviram isso? Você não vale nada, você não pode nada, você é um imprestável, você não tem valor nenhum, você não tem serventia. Deus está me dizendo que tem moça aqui que os seus pais disseram: você não presta para nada, você nasceu para sofrer. Mas sabe o que aconteceu, meu irmão? A mão de Deus mudou a sua vida, a mão de Deus te trouxe para o lugar da bênção, a mão de Deus te trouxe para o templo, e no templo as coisas acontecem. No templo Jesus muda a vida, no templo Jesus transforma, no templo Jesus liberta, no templo Jesus modifica. A tua vida não está embasada na palavra dos homens, a tua vida está embasada na palavra do Senhor. Se o Senhor disse que vai dar certo, fica tranquilo. Pode vir o mar, pode estar dentro da canoa, porque, meu irmão, tempestade não significa que Jesus não está com você. Tem muita gente que passa pela tempestade e acha que Jesus está longe, mas a Bíblia diz que se ergueu uma grande tempestade, a água começou a entrar na canoa, os discípulos estavam lá. Talvez alguém disse: Jesus está longe, Jesus não vai fazer nada, mas Jesus estava dormindo no barquinho. E quando Jesus se desperta, quando Jesus levanta, meu irmão, não tem tempestade, não tem mar revolto. Jesus não está longe de você, Ele está no seu barquinho. Jesus está no seu barquinho, Jesus está no seu barquinho. Ah, irmão Rodrigo, tem água na canoa. Se Jesus está lá, meu irmão, não tem problema. Se Jesus está lá, fica tranquilo, que o mar se acalma, o milagre acontece e o nome dele é glorificado. O nome dele é glorificado. Levante a mão se você acredita nisso. Jesus está no seu barquinho. Esteja de pé, irmãos. Davi era ruivo, era o menor. Já sabemos, conhecemos essa história. Davi estava longe de casa. E o mais interessante, companheiros, é que Davi não tinha uma promessa. Você não vai ver o profeta chegando dizendo: Davi, Deus vai te levantar. Você não vai ver alguém profetizando na vida de Davi. Porque uma coisa, meu irmão, eu recebi várias profecias dizendo que Deus vai me levantar. A outra coisa é ninguém profetizar para mim. E Davi era assim. Estava longe de casa, ninguém disse nada a seu respeito, era ruivo, cresceu com essa consciência que jamais poderia ser alguém. Se Davi estudasse, alguém diria: Davi não vai ser nada. E coisa terrível é você crescer com pessoas que te desanimam, dizendo que você não vai conseguir, não vai chegar, não vai vencer. E Davi cresceu assim: não vai chegar, não vai vencer. Mas, meu irmão, quando o homem diz que não dá, o nosso Deus diz que dá. Quando o homem diz que não pode, que não tem jeito, o nosso Deus diz que tem jeito. Ele é poderoso. Ele é poderoso. Jesus é especialista em mudar situações.
Jesus é especialista em mudar situações. Se a palavra falou contigo, meu irmão, saia correndo. Eu tenho 4 minutos para orar por você. Você que acredita no poder da palavra, você que acredita que Deus é poderoso para mudar, você que acredita que Jesus é poderoso para transformar a sua vida, saia correndo do seu lugar. Se eu fosse você, já estaria aqui, meu irmão, crendo que Jesus é poderoso. Escute isso. No ano de 2002, eu jogava ainda futebol no Clube Náutico Marcelo Dias de Itajaí. Eu tinha 18 anos de idade. Machuquei meu joelho. Me convidaram a ir à igreja. E no primeiro culto que eu fui, a palavra do Senhor falou comigo. Eu estava com o joelho inchado, não tinha condições de andar, mas eu entendo que o Espírito do Senhor me trouxe à frente do altar. O pastor Messias dos Santos pregava na época, e ele olhou para mim e disse: jovem, você deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Eu levantei a minha mão e disse: eu quero esse Jesus para a minha vida. Eu quero esse Jesus para mim. Daquele dia em diante, o Senhor tem me guardado, o Senhor tem me protegido, o Senhor tem feito milagres. E eu convido a você nesta noite que deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Aonde está você? Eu preciso conhecer você que deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Você que deseja, você que alguém te disse: você não vai dar certo, você não vai conseguir. Você que já ouviu alguém te dizendo que a tua vida não tem mais jeito. Jesus te chama hoje. Ah, mas hoje não, deixa para amanhã. Se fosse amanhã, este culto não seria hoje, seria amanhã. Deus te trouxe aqui hoje para mudar a sua vida. Mas será que Jesus vai mudar a minha vida? Se Jesus não fosse mudar a sua vida, você estaria em qualquer lugar de Curitiba, menos aqui na igreja. Se você está aqui na igreja, meu irmão, essa é a maior prova que Jesus vai mudar a sua vida. E eu convido você para entregar a sua vida ao Senhor, fazer parte do time dos vencedores, fazer parte dos felizes de verdade. Aonde está a primeira pessoa que deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Onde está você? Levante a sua mão. Eu preciso conhecer você. Eu preciso orar por você. Eu quero colocar a sua vida diante de Deus. Você que deseja entregar a sua vida ao Mestre nesta noite. Temos alguém? Eu tenho 20 segundos para insistir com a sua vida. Seu pai te desamparou, a sua mãe, dizendo que não tem mais jeito para você, mas Jesus disse que dá. Aonde está você? Aonde está você? Se a palavra tocou a sua vida hoje, eu quero que você saia do seu lugar. Você que deseja ser extraordinário na mão de Deus. Você que deseja ser extraordinária na mão de Deus. Saia correndo do seu lugar agora. O segredo não é Deus levantar. O segredo é ter alguém que deseja ser levantado por Deus. E se aqui nesta noite tem alguém que deseja ser levantado por Deus para ser extraordinário, eu quero que você saia do seu lugar e deseje orar pela sua vida. Onde está você, moço? Onde está você, moça, que deseja ser extraordinário na presença de Deus? Você que deseja oferecer a sua vida como oferta. Você que não veio para receber, porque tem gente que vem para receber, mas você que veio para oferecer, dizendo: eu sou teu, dizendo: eu sou teu, Senhor, eu sou teu, Senhor, eu quero fazer a tua vontade, eu quero fazer a tua vida. Onde está você que deseja
não está querendo quem enxerga. Deus está procurando quem tem visão. Você fica com o seu olho aberto, você fica desligado do céu, mas quando você fecha o seu olho, você abre a sua visão espiritual e começa a ver a resposta de Deus na sua casa, resposta de Deus no seu lar, resposta de Deus nas suas finanças. Trabalho, choreu a rasca. Eu acredito na sua vitória. Eu acredito na sua restauração. Eu acredito que você vai sair de pé aqui nessa noite. Aleluia. Quantos podem colocar as mãos sobre o irmão que está no ar e dizer: eu acredito na sua vitória. Eu acredito na sua restauração. Todos, quem acredita faz isso. Quem não acredita fica do jeito que você está. Eu quero ver quem acredita. Eu acredito na sua vitória. Eu acredito na sua restauração. Eu acredito na sua libertação. Aleluia, glória a Deus. Quantos podem profetizar? Profetiza para o seu irmão do lar. Profetiza para o seu irmão do lar, dizendo: eu acredito na sua vitória. Eu acredito na sua libertação. Eu acredito que você vai vencer. O mundo pode olhar para você e dizer que você não vai vencer, mas eu estou aqui nessa noite como profeta de Deus para profetizar sobre a sua vida e dizer: você vai vencer. Levante a tua cabeça, muda de vida, muda de atitude. Aleluia, glória ao Senhor. Senhor Deus, eu acredito, Senhor, numa grande restauração. Eu acredito numa grande vitória sobre o povo teu, Senhor, sobre o povo de Deus. Dispensa uma bênção tal, Senhor.